Uma boa noite a todos. Nós rogamos que os benfeitores amigos nos envolvam, nos amparem, nos assistam. Quando a gente fala em tempo, a gente lembra da sucessão dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Esta ligação envolvendo o passado, o presente, o futuro, está relacionada ao tempo. Também, quando algo está para acontecer, quando é o momento adequado de uma determinada flor desabrochar, a gente diz que é tempo disso estar acontecendo. É a estação, é o momento. O tempo, ele tem a representatividade para nós de que a vida gradativa e silenciosamente ela transcorre. Nós estamos passando por esse planeta em aprendizado e precisamos de um referencial para percebermos que algo está acontecendo. E o tempo é para nós esse referencial. Eu vou trazer alguns slides para que nós percebamos os efeitos do tempo em algumas personalidades, maior parte atrizes, atores, musicistas, conhecido de alguns, pelo menos da geração mais madura. Vocês podem acompanhar na imagem no quadro a figura do jovem e a figura madura da mesma personalidade. São as mesmas pessoas, apenas com alguns anos a mais. A gente verifica que o tempo não poupa ninguém. Ele mostra os seus efeitos na face, no cabelo, nas rugas, naquilo que a gente enxerga. Não podemos captar aquilo que tem acontecido na alma, as dores, as alegrias, as experiências, o que a lei de causa e efeito proporcionou a esses nossos irmãos. Vejo que tantos homens quanto mulheres, mesmo com efeito de cirurgias plásticas, de cosméticos, de tratamentos de beleza, as marcas do tempo são inequívocas. Cada um com seu estilo, uma expressão da sua personalidade, na forma de se vestir, de se pentear, de se maquiar.
a gente verifica que cada um encontrou uma forma de tentar esconder as marcas do tempo, de manter o máximo possível da sua vitalidade, da sua juventude. E eu pergunto para a nossa reflexão: eles estão melhores? Ninguém arrisca a dizer nada? Eu acho que é melhor. Se nós fôssemos considerar apenas a faces, talvez alguns, ao nosso gosto, a gente vai verificar que o tempo fez algum estrago na tonicidade, mostrou uma quantidade de rugas talvez indesejável. Mas, se nós formos avaliar a questão das suas experiências, do seu amadurecimento, da superação das provas, dos resgates, talvez alguns com as marcas da vida estejam realmente melhores. Em especial aqueles que conseguiram encontrar um pouco de paz na sua consciência, de serenidade, em especial aqueles que conseguiram dar um fim útil à sua existência, fugindo das armadilhas, às vezes, da fama, do poder, de uma vida desregrada, dos prazeres única, excessiva e egoisticamente. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele dizia: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas hoje que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo refere que há necessidade de que ao longo do tempo se processe um amadurecimento e nós tenhamos alguma transformação. Enquanto a natureza procede às transformações externas, que podemos tentar segurar e disfarçar ao máximo, mas que ela vai acontecer, isso vai, e temos que entender, inclusive para não nos frustrar, temos que entender e saber aceitar as demonstrações do tempo no nosso corpo, do sol, do vento, das intempéries, como um todo. Mas, fundamentalmente, devemos ver que tipo de transformação interna está acontecendo. Para a gente entender a questão do tempo, é importante que a gente saiba que quando a gente é criança, ou as crianças de hoje, nós começamos a elaborar o nosso conceito de tempo a partir do desenvolvimento da própria linguagem. A criança só começa a entender essa noção do tempo quando ela percebe a duração e a sucessão do tempo. E o fato que não é possível a gente parar o tempo. Quando, por exemplo, ela está numa brincadeira e a tarde passou, já é noite, é hora de tomar banho, é hora de jantar, e ela queria continuar na brincadeira. Aquele momento passou. E por melhor que esteja, vem uma nova fase, uma outra necessidade que nós precisamos assumir. De acordo com Piaget, as nossas ideias sobre o tempo não são inatas, quer dizer, a gente não traz dentro da gente já aquela formação. Mas elas resultam de uma construção lógica, de um entendimento, que se originam exatamente dessas experiências e da ação nossa na vida e da vida em nós. Então, a construção do conceito do tempo ele é longo e complexo e vai atravessando algumas etapas distintas ao longo do nosso desenvolvimento cognitivo, psicomotor. Aos poucos, a criança vai entendendo o significado das palavras. Ontem, hoje e amanhã. Agora, depois. Até que ela domine essa linguagem, ela poderá cometer alguns erros do tipo: amanhã eu fui passear com meu pai. Ontem eu irei no aniversário. Isso é muito comum. Com o tempo ela vai se aperfeiçoando, vai passando então a compreender a divisão do tempo em anos, mostrando com os dedinhos, entendendo, em meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos.
Então, logo ela já seja alfabetizada, a criança então aprende a contar as horas no relógio. Vocês lembram dessa etapa da alfabetização? Que tinha a prova, inclusive, do reloginho para a gente marcar que horas eram. E às vezes era um tormento, que a gente confundia 10 horas com 2. Ainda mais se era número, às vezes, romanos, né? Então a impaciência também da criança com o tempo, ela é bastante conhecida. Quem nunca passou pela experiência, às vezes até de se aborrecer com um filho perguntando insistentemente durante uma viagem, um trajeto, que às vezes nem é tão longo assim. Ainda falta muito tempo para chegar? Isso é clássico, né? São perguntas como esta que demonstram que, desde cedo, nós aprendemos que o tempo e o espaço, uma viagem, um deslocamento, estão intimamente relacionados. De uma forma até inocente, nós intuímos o que a física moderna só tornou em teoria no século passado. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o espaço e o tempo estão interligados. Tempo e espaço, de fato, têm uma ligação indissolúvel. Então, a percepção do tempo, ela para nós, e essa própria limitação do tempo é uma criação dos homens, que estabelecemos alguns critérios de divisão do tempo. Por isso que às vezes a gente diz, olha, o meu dia não dá tempo, eu não tenho tempo hoje para fazer, não consigo dar conta de todos os meus compromissos. Tá? Mas é fundamental que nós, que buscamos uma vida com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais sentido, que nós entendamos que a bênção do tempo é o agora. Que a gente não fique escravo do passado. Que a gente saiba que está construindo o futuro, mas que esse futuro só vai acontecer a depender do que nós estivermos construindo, trabalhando no presente. Agora é o mais importante. Alguns vivem no passado, uma nostalgia, num sofrimento, numa época que pode ter sido boa ou com experiências amargas, mas mesmo assim fortalecedoras do caráter, da experiência e proporcionadoras de evolução. Outros vivem no futuro, que querem construir, que almejam, que sonham, e que às vezes exatamente por não fazerem um esforço de estudo, de trabalho, de modificação, de construção no presente, nunca chega e talvez não chegará nessa encarnação. Mateus, capítulo 6 a 34, diz, referenciando Jesus, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã, ele deve ser visto sempre com uma esperança positiva. Fé no futuro é uma das condições para a gente ter a felicidade, conforme nos diz os Espíritos, na resposta à questão 922. Qual é a felicidade possível na face da Terra? Do ponto de vista material, a posse do necessário. E nós precisamos aprender a nos contentar com o necessário. Cada um com seu padrão, com seu parâmetro, mas é fundamental que a gente estabeleça algum tipo de limite para nós. Senão, jamais teremos a posse daquilo que possa nos dar felicidade. Estaremos sempre correndo atrás da máquina, como alguns dizem, sendo escravos de uma busca infinita e de uma busca por coisa nenhuma. Porque a felicidade que a gente corre atrás poderia estar na felicidade do que nós já temos e que aprendemos a valorizar e a bem utilizar. Do ponto de vista moral, é a consciência tranquila. No hoje eu estou fazendo tudo que me compete. Estou agindo com ética, com respeito, estou sabendo aproveitar os meus talentos. Mas, e as inquietudes da vida ante as aflições, ante as injustiças, ante esse mundo, que aparentemente não é igual para todos. Isto está dentro dos desígnios divinos, das escolhas do livre-arbítrio de cada um. A lei de Deus está se processando. Então, aquele que aparentemente está num atalho, está
fazendo algo que eu não acho certo, mas que eu gostaria também de ter os benefícios que ele tem, ele vai se encontrar com a lei de causa e efeito, porque a semeadura que está fazendo, hoje, no momento, ele vai ter que colher. Então, ter fé, confiança, e principalmente saber que eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Se eu fizer a minha parte, tudo mais vai se encaixar, tudo mais vai se estruturar. Pode haver um furacão ao nosso redor. Agora, se eu tiver com paz, com tranquilidade, tiver no dia a dia, cumprindo e enfrentando os desafios do dia a dia com dignidade, com respeito, com coragem, com esforço, eu estarei naquele centro de calmaria do olho do furacão. Às vezes a gente gostaria que a calmaria estivesse toda ao nosso redor. E não pode acontecer porque não depende da gente, depende de fatores variáveis, da política, da globalização, dos humores da economia. Depende das outras pessoas, de encarnados e desencarnados, que vivem e que convivem e que fazem também escolhas. Então, é importante nós vivermos o dia de hoje com esperança, tendo uma conciliação, um ajuste otimista do presente, que talvez não seja o melhor possível, com o futuro, que talvez a gente não consiga construir ele melhor. É fundamental que a gente pense e vitalize o melhor possível. E que se hoje a vida está nos dando, no dito popular, um limão, a gente faça o esforço de espremê-lo, de adocicá-lo e transformá-lo numa limonada. O Espiritismo favorece esse processo. Com certeza. O Espiritismo é um manual para a gente viver bem. A doutrina dos Espíritos não é para quando nós desencarnarmos. A doutrina espírita é para viver melhor. Até porque o fim do Espiritismo é a nossa melhoria. É a nossa transformação, a nossa adequação num mundo que está melhorando gradativamente. Mas que ainda tem muito que melhorar. E que eu posso dar a minha contribuição de melhoria. Somando-me com todos aqueles que também estão se esforçando. Nem todo mundo acerta, nem todo mundo está no mesmo passo. Nem todo mundo tem o mesmo respeito, a mesma fraternidade, a mesma ética que eu gostaria. Nem todo mundo, mesmo desejando fazer o bem, consegue. E Paulo verbalizou isso. Por quê? Que o bem que eu quero eu não consigo fazer sempre. E o mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. Mas Santo Agostinho vem nos recomendar que para que a gente se conheça o meio eficaz, profundo, e a gente no final de cada dia avaliar. O que eu fiz hoje? Como foi o meu dia? O que eu posso melhorar para amanhã, para a semana que vem, para o próximo mês? O que eu tenho que corrigir do que eu fiz? O que eu não fiz que poderia fazer? O que eu fiz bem, mas que eu posso fazer melhor e fazer mais quantidade disso? Então, essa conquista da paz pela construção do bem é o convite que a doutrina espírita nos diz. Nos lembrando que nós somos o que pensamos. Por isso, todo o cuidado, ou todo o comando está na nossa mente. Está sendo desenvolvido aqui na casa o projeto Educando os Sentimentos, que trabalha ao tema, durante essa semana passada era a poluição mental, esta semana são atitudes de gratidão, e que visam exatamente nós refletirmos e colocarmos algo prático no dia a dia, que pode parecer pequeno, mas assim como numa grande construção, você precisa de pequenos grãos de areia para amalgamarem a estrutura de um concreto. A gente não pode desvalorizar as pequenas coisas. Então, pensar positivamente para mudar as atitudes, as minhas atitudes, e contribuir para a mudança da atitude dos outros.
Devemos afastar qualquer dúvida e esperar com fé. A fé que nos dá tranquilidade de que se hoje as coisas não estão boas, vamos trabalhar, vamos esperar, vamos corrigir o que nos levou a essa situação, vamos estar mais atentos, vamos buscar ajuda profissional, espiritual, de fraternidade, de amizade, familiar, aonde quer que nós possamos buscá-la, para fortalecermos a nossa confiança. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 22, através do Chico, ele diz que a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. O tempo, às vezes a gente é impaciente, a gente semeia, a gente se esforça para uma mudança de atitude e já quer ter o resultado. O espírito Prisco Viana, no livro Impermanência e Imortalidade, na página 73, através do Divaldo, ele diz que caso fosse examinado a dado período se a semente já está entumecida e em condições de arrebentar-se, se a gente abrisse a cova e fosse lá olhar se já está rompendo a crosta e começando a lançar os primeiros brotos, ao invés de conseguir o almejado, a gente mataria ela e a sua seiva generosa, a sua preciosidade, a sua força vital. Da mesma forma, torna-se imprescindível deixar que as condições espirituais facultem o sucesso do empreendimento oracional, não antecipando resultados, nem afligindo-se pelo conseguir. Às vezes, no dito popular, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Não adianta. A gente faz a nossa parte, diz, olha, eu fiz o meu melhor. E quem faz o seu melhor não é obrigado a mais. E tem que esperar. Se o resultado não vem, talvez seja uma experiência, ou seja uma necessidade de resgate da nossa parte. Talvez, com o tempo, eu vá conseguir ver nuances daquilo que me levou a uma escolha e a um resultado que não foi o que eu desejava. O tempo, a espera, sempre reflexiva, sempre meditativa, sempre avaliativa. É assim que a humanidade progride. É assim que a ciência trabalha. É assim que a lei de Deus nos convida a evoluir. Então, a gente não deve viver com uma preocupação desmedida com o futuro. Temos que trabalhar com previdência, prevendo o futuro, preparando-nos para o futuro, mas sem uma inquietação, sem um medo, sem uma preocupação. Aguardar que algumas coisas vão acontecer no futuro, mas que se eu fizer o que me compete no presente, o futuro vai ser bom, vai ser tranquilo. É muito comum, agora nesse início de trabalho por jovens que começam a ingressar no mercado de trabalho, por novos profissionais, uma inquietude, uma preocupação muito grande. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o meu lugar no sol? Será que eu vou conseguir realmente o espaço para mostrar o meu trabalho? Se realmente ele fizer, se preparou, se continuar em estudos contínuos, se preparando, se for atencioso, dedicado, se fizer o seu melhor, ele vai mostrar a sua competência. E para quem é competente, sempre tem espaço. Pode demorar um pouquinho. O tempo da semente germinar, entumescer, criar raízes e procurar o sol, o espaço na vida. Isso a gente tem que confiar. Cada um vai ter o seu momento, uns mais rápido, outros menos, que depende também de variáveis que às vezes até tem a ver com os comprometimentos ou com as potencialidades das nossas escolhas no passado e nessa vida. É importante nós sabermos que a preocupação desmedida com o amanhã, ela vai preocupar o hoje. Essa preocupação faz com que eu use uma energia muito grande. Eu deveria focar no hoje
me preocupando com variáveis que podem acontecer no futuro. Hoje um jovem me interpelou e disse, se fulano fizer isso, o que tu faria? Eu disse, não sei. Não sei se ele vai fazer. Não sei. Se fizer, como será? Não tenho que me preocupar com o futuro. A preocupação hoje é estudo, é trabalho, é uma vida na melhor forma possível, que ainda com as imperfeições características, porque somos imperfeitos, vivemos num mundo de provas e imperfeições, estamos tentando acertar. Com a bússola que a doutrina espírita nos traz, nos convidando a, nos dizendo espíritas, fazermos esforços de melhoria constante, para que a cada novo dia esteja melhor. Me comparando sempre comigo mesmo, não com os outros, que cada um tem uma caveada, cada um tem um ponto de partida, cada um traz a sua bagagem, cada um tem os seus talentos e as suas oportunidades. Aqueles que se esforçarem mais dentro das características que têm, talvez tenham um avançar mais rápido. Aí é o livre-arbítrio. Aí, inclusive, da bondade e a justiça divina, nos dando o merecimento pelos nossos próprios esforços. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Na oração dominical, Jesus disse. Ele podia ter dito, pede o pão para toda semana. Mas ele sabia que o pão ia ficar envelhecido, que ia criar fungo. E que o bom é realmente o pão quentinho, né? Quando tu sai na padaria, aquele pão que tu não aguenta chegar em casa, quem compra fora, e já quer dar uma beliscada antes. Ainda mais se estiver com fome, naquela horário da tarde que tu, em vez de comprar 6, tu compra uma dúzia de pão. E depois se arrepende, né? Tá? Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se eu fizer isso e pedir, a gente vai perceber que podemos viver melhor. Mas é fundamental também nós não nos esquecer que o tempo de hoje é a oportunidade de reparação. Então o tempo de corrigir também os desacertos é hoje, agora. E às vezes a gente vai adiante, vai ficando com débitos, com brigas, com querelas, com desafetos e vai empurrando com a barriga. Sem nos lembrarmos que aquilo funciona como uma âncora. E o que uma âncora faz para um navio? Ela tem as pontas que grudam no leito do rio ou do mar e segura. O navio até pode ir adiante se botar a sua força máxima com a casa de máquinas. De repente, poderá ir adiante ou tentar romper aquela âncora. Não vai ficar estabilizado. Mas é um esforço desmedido. Então, quando a gente se propõe a também acertar e fazer a nossa avaliação, se não tem alguém que tenha algo contra nós, se eu não estou com alguma querela com alguém, e procurar perdoar, inicialmente mentalmente, pedir perdão, inicialmente mentalmente, até que eu tenha condições e a vida vai nos oportunizar de que haja um reencontro. E que aí, quem sabe, preparados e amaciados pela oração, pela uma nova psicosfera, a gente possa voltar a se entender. Então devemos valorizar o tempo, essa sucessão de dias, de horas e de minutos. Porque senão, a gente olha as nossas fotos lá e a gente vê que nós estamos indo para essa lista aqui. E que o nosso tempo está passando. E que passou. E quantas coisas eu não fiz? Quantas coisas eu adiei? E o tempo move montanhas, então leva as dunas de um lado para outro, destrói as construções, apaga marcas das civilizações que foram montadas muitas vezes com muito orgulho e com a intenção de serem eternas. O Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, lição 142, destacamos esse parágrafo. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Calma, tranquilidade, serenidade e perguntar sempre: para que eu preciso disso mesmo?
Que utilidade eu teria com isso? Que compromisso isso que eu estou almejando me daria se eu tivesse nas mãos? Que uso eu faria com esse recurso, com esse bem? Para nós encerrar, Mário de Andrade, na Sabedoria, ele fala sobre o valioso tempo dos maduros. Que muitos desses artistas que a gente colocou conseguiram trilhar, viver, experienciar, acertar, errar, cair, levantar, chorar. E podem estar com serenidade, com paz, com tranquilidade, olhando para trás e dizendo: foi uma boa vida. Eu aproveitei o meu tempo. Teve ventos uivantes, ventos calmos, ventos frios, ventos amenos, agradáveis. E hoje eu tenho uma história, eu tenho uma experiência, eu tenho um aprendizado. E eu estou bem. Que bom. Mário de Andrade diz o seguinte: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. É o caso de muitos de nós aqui. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço de cada uma. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, seus talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdades. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim, basta o essencial. Busquemos o essencial. O essencial é o espírito na vida, fazendo o melhor e cumprindo o seu papel na sociedade, na família, no mundo. Esse cumprimento, usando os seus talentos, vai lhe dar a paz da consciência e a felicidade plena que todos almejamos. Muito obrigado.